e certificada ISO 9001-2015. São 7h30 em ponto, 7h30. Vamos continuar com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E recebendo aqui, com prazer, com alegria, o Rodrigo Lira. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o nosso convite. E realmente, Arnaldo, esse microfone que você trocou agora está bem melhor que o som do outro. Então vamos embora. E só ao Rodrigo, que esse microfone é muito direcional, você não precisa encostar, mas bem na direção do microfone. Tá. Bom dia mais uma vez ao ouvinte da Folha FM. Vamos falar um pouquinho de Fundecam. Tem muita coisa para se discutir, né? Sim. Vamos começar a conversar com o Rodrigo aqui com relação a um noticiário mais recente ligado ao Fundo de Desenvolvimento de Campos, que foi a CPI, presidida pelo vereador Jorginho Virgílio, que concluiu ali nas suas investigações um rombo de 563 milhões, um valor considerável em qualquer gestão, quanto mais gestão de um fundo, que eu sempre falo aqui, Rodrigo, que o fundo ele foi uma boa ideia mal executada. A ideia é interessante, diversificar a economia para não ficar dependente de royalties, mas a sua execução, pelo que mostra essa CPI, e eu queria saber de você o que você encontrou ao chegar ao Fundecam, parece não ter sido bem executada. A falta desse recurso na administração, os impactos disso, como você chegou e encontrou o cenário do Fundecam? Bom dia. Bom dia, Arnaldo, Marco Antônio, um prazer estar com vocês aqui, bom dia, ouvintes. Mais um triste legado que nós recebemos das gestões anteriores, né? Quando a gente assumiu em 2017, o primeiro passo foi fazer uma auditoria para entender exatamente o que havia acontecido. Eu sou pesquisador, inclusive professor universitário, já estudava o Fundecam há muitos anos, obviamente com muitas dificuldades, né, de se abrirem as informações. Famosinha caixa preta, né? Exatamente. Ironicamente, eu tomei muito chá de cadeira no Fundecam ali, esperando para entrevistar os ex-presidentes e tudo mais. Mas eu concordo com você, Arnaldo, porque desde essa época das pesquisas, a gente identificava o Fundecam como uma política interessante, importante para o município utilizar os royalties do petróleo exatamente para o desenvolvimento econômico. E essa criação assim, não foi uma política deliberada de um governante. Houve uma pressão à época da sociedade, das universidades, exatamente com esse objetivo, né, de se criar um fundo para utilizar aqueles volumes muito elevados de recursos que caíam nas contas da prefeitura todos os meses e que a gente sabe que não havia um planejamento, uma destinação, uma reversão para políticas públicas naquele momento. Então se criou o fundo em 2001, a legislação do Fundecam é de 2001, e a partir de 2002 começaram os empréstimos, né? Então, empréstimos esses, né, que a gente, em 2017, na auditoria que realizamos, encontramos 39 empresas inadimplentes ao fundo e, na época, essa dívida dessas empresas com o fundo chegava a quase 400 milhões. Obviamente, isso vai aumentando, que é juros sobre juros, né? A gente vai corrigindo, e hoje essa dívida já ultrapassa R$500 bilhão. Obviamente, é um recurso que hoje faz muita falta aos cofres públicos, exatamente para suprir, em grande medida, essas ações aí que você acabou de mencionar. A gente tem problemas na saúde, né? Alguns atrasos aí pontuais com repasse de pagamento. Você imagina esse recurso hoje nos cofres públicos, os investimentos que poderiam ser feitos na cidade, né? Agora, esse valor de R$500 bilhão, né, 563 milhões que foi apontado pela CPI do Fundecam, e como você mesmo colocou, é um valor que vai continuar crescendo porque tem juros sobre juros, tem correção, enfim. Esse valor tem como ser recuperado? Tem ações para recuperá-los? Tem como citar judicialmente os devedores? O que pode ser feito para tentar trazer esse recurso de volta? Assim que a gente assumiu em 2017, nós montamos uma força-tarefa em parceria com a Procuradoria do município, exatamente com vistas a uma execução judicial mais célere, mais robusta,
Porque uma outra informação que a gente identificou na auditoria foi que existia uma certa preguiça municipal na cobrança e na judicialização desses contratos. Quer dizer, dos 39 devedores, nem todos estavam judicializados e os contratos que assim estavam se encontravam, em média, há quase 2 anos sem movimentação processual. Ou seja, se você tem um devedor e você não o cobra, obviamente que você abre mão, né, de uma condição importante de reaver esses recursos. E quanto mais você demora para cobrar, pior fica. E você não pode esperar que a justiça faça por você esse trabalho. Você tem que acionar a justiça. Você tem que se movimentar. Das dificuldades do judiciário, do acúmulo dos processos. Então, se você não faz o seu papel bem feito, obviamente você compromete essa recuperação. O pessoal tá insistindo aqui numa história, Rodrigo, não é sua área, mas só porque a gente também não pode deixar de dar retorno aos nossos ouvintes com relação aos assuntos. Todo mundo está falando sobre uma questão de uma licitação de quase 4 milhões para aquisição de plantas ornamentais. Eu não vi o assunto, vou deixar bem claro, não vi no Diário Oficial ainda. Vou estar pesquisando sobre isso e trago esse assunto para a gente discutir ele aqui amanhã, sem falta. Você sabe se tem realmente essa licitação? Só poder dar uma satisfação aos nossos ouvintes. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Não ouvi, não ouvi. Desconheço aí, mas a gente pode procurar saber. Exato. É como eu estou falando. Foi o Leonardo Aroeira falou sobre o assunto, agora veio o Dilcimar Toledo também. Estou só dando um retorno a vocês, um esclarecimento. Eu não tenho informação sobre o assunto, não vi essa abertura de licitação, mas vou me informar sobre e a gente fala sobre esse assunto na edição de amanhã do Folha no Ar. Voltando então à questão do Fundecam, Rodrigo, os maiores devedores, essas dívidas giram em torno de quanto? Quem são esses devedores? São empresas de campos? São empresas de fora? São empresas que já faliram? São empresas que estão atuando? Quem são essas pessoas jurídicas? Olha, é importante a gente identificar aqui que dos quase 100 financiamentos que foram feitos por esse modelo antigo do Fundecam, que se chamava Fundecam Estruturante, a metade das empresas não honrou seus compromissos, né? Então, e quem que pagou? Isso é importante identificar, né? Dos que pagaram, qual é o perfil das empresas? A maior parte das empresas que honraram seus compromissos eram empresas campistas e que captaram menos de R$1 milhão, ou seja, empréstimos com valores menores, de empresas locais e com experiência no ramo de atuação. Isso é uma prerrogativa normal de banco, né? Normalmente o banco utiliza esses requisitos para minimizar as taxas de inadimplência. Obviamente aqui no Fundecam, em épocas passadas, isso não foi levado em consideração e as consequências foram essas, né? E os que não pagaram, hoje aí eram 39, hoje são 40, né? Mais uma empresa entrou nesse rol dos devedores. São empresas de segmentos diversos, né? A maioria empresas de fora. Com essa proposta, exatamente o objetivo do desenvolvimento econômico à época era que empresas de fora viessem se estabelecer aqui, financiadas pelo Fundecam, para gerar renda e emprego. Obviamente, hoje, das empresas que foram financiadas pelo Fundecam, poucas ainda se encontram em funcionamento, gerando renda e emprego. Então, realmente, infelizmente, não foi uma política bem sucedida aqui em nossa cidade. Você teria informação sobre quais seriam essas pessoas jurídicas? Quais são os maiores devedores hoje do Fundecam? Sim. O maior é um caso muito emblemático, que é a famosa fábrica de macarrão, a do Vêneto, que veio do Espírito Santo já num processo de falência, conseguiu em 2004 aqui captar 22 milhões. Você imagina hoje 22 milhões já é um recurso importante, né? Em 2004? Em 2004. E em 2004, são 15 anos milhões, atrás, corresponde hoje a 65, 70, fácil. Por aí. Você vê a dívida hoje, corrigida, juros e multa, ultrapassa uns 100 milhões. Então, quer dizer, além do financiamento, houve uma cessão do espaço também. Ainda fui otimista, né? E que a gente, com essa força-tarefa, essa judicialização, né, essa visão implacável aí da cobrança na justiça desses recursos,
dentre os êxitos, as vitórias que nós conseguimos na justiça, está exatamente a reintegração de posse da fábrica de macarrão, que hoje está em posse do município, e obviamente a gente está promovendo alguns estudos visando identificar a destinação daquele imóvel. São 6 galpões, não sei se vocês conhecem aí, mas é uma estrutura muito bacana e algumas empresas já vêm nos procurando aqui interessadas em assumir. Agora, exatamente nesse conteúdo que você está falando, por exemplo, essa história da fábrica de macarrão, veio do Espírito Santo já com um histórico de falência. Pega 22 milhões que você falou. Exato. Não chegaram a construir o galpão, não é isso? Ou não? Ou já existia o galpão? Não, chegaram a construir. Construir o galpão. Quer dizer, isso não se encaixa, isso não fica muito evidente alguma fraude, alguma coisa estranha nisso, porque não é possível, né? Porque nem uma máquina de fazer macarrão tinha, né? Alguns especialistas vieram depois fazer a análise e disseram o seguinte: olha, essa fábrica aqui com 6 milhões você fazia algo de primeiro mundo, né? Não precisava esse volume todo de recurso. O que a gente identificou, assim como essa, e aí, Arnaldo, continuando a responder a sua pergunta, além da fábrica de macarrão, que é o caso mais emblemático, teve uma fábrica de fralda também, de um grupo de Minas, né? Jeová, que veio para cá também, pegou 18 milhões. Teve uma tentativa de se fazer aqui uma usina de acetona e também se captou aí em torno de 15 milhões. Então, assim, os recursos eram fartos, volumosos e financiados assim sem muito critério, né? Porque uma das maiores dificuldades na cobrança judicial de boa parte desses empréstimos é exatamente a fragilidade dos contratos, né? A precariedade dos contratos. A ausência de garantias. Você vê 22 milhões, quais são as garantias que foram dadas? Nenhuma. Não se tinha. Tinha fiança dos sócios das empresas, das próprias empresas, né? Tinha um caso emblemático, acredito, foram contratos para ônibus, que os ônibus adquiridos eram a própria garantia, né? Você não tinha garantia nenhuma, então. Os ônibus que seriam adquiridos? Seriam adquiridos, a garantia era o que seria comprado com o próprio recurso. Exato, e como os ônibus estariam funcionando no transporte público, como é que você tira ele do transporte? Como é que você... Não, e a desvalorização? Depreciação. Depreciação, né? Nós tivemos aí manifestações recentes, queima de ônibus e por aí vai, depredações. Então, realmente, mais um triste legado que nós recebemos da gestão anterior. Agora, o que a CPI veio para auxiliar nesse trabalho de auditoria que vocês estavam levantando? Isso, hoje, por exemplo, os documentos da CPI do Fundecam já foram enviados para os órgãos de controle externo, Ministério Público Federal também, Polícia Federal e para o Judiciário. Veio para colaborar, veio de encontro ao que vocês já estavam apurando dentro dessas auditorias internas que você colocou lá na primeira pergunta? Isso. Essas auditorias revelaram esse triste cenário e aí já havia uma interlocução com o Ministério Público exatamente para compartilhar essas informações, né? Algumas demandas do próprio Ministério Público, alguns processos específicos, os próprios ônibus, aí, os financiamentos, estavam sendo tratados especificamente numa promotoria e outros contratos sendo analisados de forma específica. Esse dos ônibus foi arquivado, né, pela promotoria, né? Foi arquivado, assim. Os contratos em si não havia nenhuma irregularidade, né? Mas a questão não é o contrato em si, mas a imoralidade de você fazer isso pela prefeitura, né? E existem, obviamente, outras discussões, né, com relação aos ônibus. Então, são tantos assuntos, né, que a gente teria que fazer algumas sessões dessa aqui. Mas, por exemplo, uma das empresas financiadas, ela ganhou a licitação com uma quantidade de ônibus muito menor do que a exigida na licitação. Então, assim, a imoralidade, ela está nessas questões também, né? Como é que uma empresa ganha? Quer dizer, você tinha a exigência aí de 115 ônibus para ganhar uma determinada linha lá do consórcio. Você tinha 15 ônibus com mais 30 do Fundecam, 45, e você ganhou essa concessão, essa licitação. O consórcio 1, né? O consórcio 1 está nos processos lá. Foi uma das empresas financiadas, a Rogil, por exemplo. Ela ganhou essa licitação com a quantidade de ônibus muito abaixo do que previa esse edital.
Então, assim, algumas questões importantes que precisam ser levadas em consideração também, não só o contrato em si friamente, né? Então, por isso foi arquivado. O Ministério Público olhou o contrato e falou, olha, não, o contrato aqui não tem irregularidade nenhuma, né? Obviamente, existe uma questão anterior, né, importante, que deve ser levada em consideração também, que foi a forma como foi feita a licitação, né? Utilizar dinheiro público para financiar empresas privadas que continuam se valendo dos ônibus para oferir lucros aqui no município e não pagaram, não honraram seus compromissos, nenhuma parcela, nenhuma das 3 empresas. E esse é um dos vários casos que a gente tem, né? Você acha que isso vai virar aquela história, daquela expressão jocosa brasileira, você vai cobrar do Papa? Olha, assim, em função dessa precariedade dos contratos, a gente imagina que a gente consiga, assim, com um esforço muito grande, e não no curto prazo, chegar a 30% E olha lá. E olha lá. A gente tem algumas boas notícias, né? O êxito nessa judicialização, nessa força-tarefa para recuperar esses recursos, a gente já conseguiu recuperar aí 5 milhões em dinheiro. Algumas empresas já renegociaram, estão pagando mês a mês. E esse dinheiro a gente já está revertendo para políticas locais importantes para o município, aí sim, apostando, investindo no empreendedor campista, no pequeno empreendedor campista, e hoje, Arnaldo... Na diversificação do Fundecam. Na diversificação. A nossa taxa de inadimplência não ultrapassa os 3%. Quer dizer, que é um crédito parceiro. A gente, além do financiamento, nós montamos um grupo, um programa de orientação na gestão dos empreendimentos também, em parceria com o Sebrae, com as universidades. Então, o pequeno empreendedor, além do recurso, ele tem a capacitação e a orientação na gestão. Muitas vezes o empreendedor ele não faz um fluxo de caixa, não sabe calcular o preço de venda. Existem metodologias já existentes na cidade, que o próprio Sebrae compartilha, e a gente utiliza esses recursos para poder potencializar a gestão desses empreendimentos, melhorar a performance desses empreendimentos, gerando mais renda, mais emprego para a cidade. E, obviamente, isso impacta também na inadimplência. Diminui a inadimplência, porque ele melhorando os resultados, ele amplia e aumenta a possibilidade de pagamento ao Fundecam. Rodrigo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos deixar já um assunto no ar para o segundo bloco. Nós sabemos que multas, dívidas, essas coisas, de uma maneira geral, e infrações, elas passam a ser pagas no momento, ou melhor, elas passam a deixar de existir no momento em que a pessoa sente no bolso, né? E se uma multa de circular no acostamento for de R$10, todo mundo vai andar no acostamento. Mas se ela for de 2.000 e pouco, como é hoje, e se for pego, aí o cara já pensa 2 vezes se vai fazer ou não. Agora, na hora de pagar, muito da inadimplência cai, primeiro, por pessoas que são sérias e que querem ter seus nomes limpos. Primeiro ponto. E segundo, quando se sentem ameaçados de prisão. Quando a restrição da liberdade passa a ser uma ameaça real. Como que você acha que, pergunta para o próximo bloco, que o Fundecam pode transformar essas irregularidades em crimes, né? Realmente, olha, isso aqui foi um crime, não foi só uma irregularidade, foi um crime contra o patrimônio público, e isso pode dar cadeia e vai dar cadeia. Quando que você acha que isso pode ser feito e como pode ser feito? Então vamos ao intervalo e voltamos já. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas,